A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 1, Nas Zonas Inferiores, parte 2. Você vive a realidade que existe em sua mente e seu coração. Não é uma frase de efeito. Estamos estudando umbral, onde André Luiz está estagiando, sem compreender muito o que está se passando. No encontro anterior, começamos a ler o capítulo 5 de O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, sobre o purgatório. E já vimos coisas interessantes, como o fato de que a ideia de purgatório ter sido oficializada pela Igreja em 593, a fim de atenuar a monstruosa ideia da condenação perpétua num inferno sem fim. Mas junto a essa ideia, nasce o viés de que com a prece intercessória, os representantes da Igreja poderiam livrar os condenados para uma região de paz. Mas isso mediante a compra dessas preces, que ficou conhecida como a venda de indulgências. Vimos com Kardec que tais regiões não foram concebidas por Deus, mas é o fruto da condensação dos pensamentos e das vibrações dos próprios homens. Também vimos que o umbral é mais ou menos justaposto à nossa esfera física. Vamos ver novos detalhes agora? Abre aspas. Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência em tal região, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá pelo mérito de cada um, conforme as palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. E não se compra a sua libertação e também não se escapa pela prece de terceiros, né, meu irmão? Isso se chama meritocracia. Recebemos o que merecemos, não o que compramos. A moeda espiritual é o trabalho, a caridade, ser útil, servir ao semelhante, o esforço honesto do cristão dedicado, aquele tipo de cristão dos primeiros 3 séculos. Ele é honesto, coração puro, falível às vezes, mas sem maldade. As qualidades que Jesus prescreveu no seu Sermão da Montanha, o inesquecível capítulo 5 de Mateus. E segue Kardec sobre o purgatório, abre aspas. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação pelas provas. Guarde isso. E repare, ele diz que no mundo espiritual, o espírito faltoso sofre, mas que é na vida material que encontra a oportunidade de reparar erros. É uma diferença gigantesca, pois reconhecemos que o mundo espiritual é o mundo das consequências e não das provas. Estou apresentando esse conceito a você, por agora, apenas a título de introdução, pois que nós vamos falar isso muitas vezes. O mundo espiritual é o mundo das consequências. O mundo carnal é o mundo das provas. E segue Kardec. Abre aspas. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, mas um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Esse é o tema sobre a função da dor como um meio de reparação de erros e, portanto, a dor é um facilitador do progresso moral.
Existe um aparente paradoxo quando dizemos que a dor é um privilégio concedido, não parece? Essa questão apresenta um significado muito profundo, que será melhor compreendido na medida em que amadurecemos em sabedoria. Será um tema recorrente também em nossos estudos. Kardec faz outro apontamento, abre aspas. Deus quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o construtor de seu futuro, e que, estando infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois a rota do progresso sempre estará aberta. E complementa, abre aspas, o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. O sofrimento perdura mais ou menos de acordo com o nosso progresso. O Espiritismo não nega, ao contrário, confirma as penas futuras. O que o Espiritismo destrói é a ideia de um inferno localizado pré-existente antes da vinda do homem, com as suas fornalhas e as suas penas imperdoáveis. Também não nega o purgatório, pois mostra que nos achamos nele. E nos achamos mesmo, meu irmão. Aqui no plano físico estamos mergulhados em coexistência com o purgatório espiritual. Apenas não o enxergamos porque os nossos olhos não têm a capacidade de captar as frequências da vida no plano vibratório do além. Somente se formos médiuns videntes. Nossa densidade psíquica cerebral é cega ao ambiente da espiritualidade. No entanto, estamos permanentemente sintonizados com o além, por meios ainda desconhecidos, e poderemos captar as vibrações de tais regiões, das suas influências ocultas sobre nós. Quando captamos as sensações que nos chegam, assim, na forma de pensamentos estranhos, de emoções diversas das nossas, de emoções inferiores das quais estamos acostumados a sentir. É bastante subjetivo, sutil, mas está ao alcance quando nos treinamos. Quando acordamos e não nos sentimos bem, isso também pode ser indício que estivemos por lá durante os sonhos. É bem provável que seja isso. E segue Kardec, abre aspas. O Espiritismo repele as pressas pelos mortos? Ao contrário, demonstra sua eficácia para conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. O valor da prece está no pensamento e não nas palavras. As melhores preces são as que partem do coração e não dos lábios. As preces mais eficazes são as que cada qual murmura de si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Meu irmão, não adianta pensar que se você está contribuindo com dinheiro para a sua paróquia, ou ao seu centro espírita, ou ao seu templo, com isso vai garantir que não cairá na região das sombras. Não podemos nos iludir com comportamentos religiosos infantis. E para finalizar a segunda parte do capítulo de hoje, com as palavras de Kardec, abre aspas, seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, há sempre um término, esteja próximo ou remoto. Portanto, mesmo que sejamos responsáveis pela produção das nossas aflições, sempre teremos as portas abertas para novas chances, como um filho pródigo arrependido, pedindo uma nova chance para retornar à casa do seu Pai maior. Essa parábola de Jesus nos esclarece que Deus sempre concederá novas chances. Essas chances advirão na forma de trabalho. Somos convocados e enviados para as lutas cristãs no santuário dos dias. Assim como Jesus foi convocado pelas forças divinas para nos amparar no fluxo dos tempos. Então de nós será pedido ação. Nos será solicitado esforço, empenho e compromisso. Nós veremos isso acontecer com André Luiz. Ele nos dará o exemplo passo a passo. Seus exemplos serão a expressão de que ele foi convocado por Jesus para nos mostrar o como construir um bom caminho
e não cair mais nos umbrais dos pensamentos equivocados. Ouça o texto de Emmanuel do livro Pão Nosso, intitulado Crê e Segue. Palavras de Jesus rezando a Deus: assim como tu me enviaste ao mundo, meu Pai, eu também enviei os apóstolos ao mundo. Isso está em João, capítulo 17, verso 18. Se você abraçou, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Você não só ensinará o bom caminho, agirá de acordo com os princípios elevados que apregoa. Ditará diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas, por sua vez. Proclamará a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não se contentará em distribuir moedas e benefícios imediatos. Dará sempre algo de si mesmo ao que necessita. Não somente perdoará, compreenderá o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticará, encontrará recursos inesperados para ser útil. Não viverá simplesmente no combate verbal contra o mal. Reterá o bem, semeando com todos. Ore e vigie. Ame e espere. Sirva e renuncie. Se não se dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, adaptando a própria vida aos seus ensinamentos, a sua fé terá sido vã. E eu complemento, meu irmão, dizendo que se não nos dispusermos ao trabalho útil ao próximo, cumprindo nossa simples missão, estaremos cultivando os benefícios da dor, entre aspas, lá nas regiões do umbral. Deus enviou Jesus ao mundo e Ele, por sua vez, está nos enviando para cumprirmos uma missão que é proporcional às nossas capacidades já desenvolvidas. Está claro? Tudo proporcional, nada além das nossas forças. E lembrando que todo bem que deixamos de fazer também é considerado um mal. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.